Olá, sejam todos muito bem-vindos à Alquimia da Alma. Eu estou aqui novamente, né, junto com o Fábio, e a partir de hoje a gente tem um comunicado importante para fazer para vocês. A gente resolveu fazer uma parceria, eu e o Fábio, né? Alquimia da Alma e Vivendo pelo Coração está fazendo essa parceria para que a gente possa trabalhar o livro do Fábio, que é Criando a sua Realidade. Então, eu vou passar a palavra para o Fábio, que ele vai falar um pouquinho mais, né, sobre a questão do livro. Hoje, a nossa ideia é estar trabalhando, né, uh, a abundância, a prosperidade, então nós vamos trabalhar essas questões de prosperidade e de abundância. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Gisa. Sempre é um prazer estar aqui contigo. Então, o livro, né, que o nome é Seu Corpo Cria Sua Realidade, é um livro sobre como o corpo da gente participa na criação da realidade que está ao nosso redor. Então, o que acontece? Para a gente ser feliz, para a gente ter um relacionamento saudável, para a gente ter abundância, mesmo financeira, a mente tem que estar de acordo com o corpo. Se a mente diz uma coisa e o corpo diz outra, o corpo sempre vence. Aí você pergunta, por que o corpo vence? Porque o corpo ele está ligado 24 horas por 7 dias na semana. E a mente, a gente está se concentrando em manifestar, em ter um relacionamento saudável. Quantas horas por dia? A gente tem que cuidar de outras coisas, a gente tem que dormir. E o corpo não, o corpo está lá o tempo todo recebendo essas informações sensoriais e ele participa bastante da criação da realidade da gente. Então, a primeira coisa importante da gente fazer é ouvir o nosso corpo. Porque ao longo dos anos a gente desacostumou a ouvir o nosso corpo. A gente só ouve o nosso corpo quando ele fala muito alto, quando a gente dá uma topada, ou quando a gente se machuca, ou quando a gente tem uma doença. Mas aí já é um extremo. O corpo está o tempo todo mandando informações para a gente. E essas informações que ele manda para a gente são informações úteis. Então não adianta a gente querer ter um relacionamento, por exemplo, encontrar o príncipe encantado na mente da gente, se o corpo da gente está dizendo que a gente não vai encontrar esse príncipe encantado. E por aí vai. Por aí vai. Fábio, eu acho que não sei se foi numa conversa, numa gravação nossa, que nós falamos aquela questão, né, do ganhar e do perder, que às vezes dói muito mais quando a gente perde R$ 100 e quando a gente ganha ali R$ 100. A gente comentou isso em algum momento nas nossas conversas aí. E uma coisa que eu vejo muito, Fábio, os terapeutas falando e que eu quero que tu explique, né, aqui que tu da tua visão, do teu conhecimento, que tu fale para o pessoal aí. O pessoal fala muito assim, ai, tu não tem permissão, tu não dá permissão, tu chega num nível, é, vou ver aqui, não tem nada para mostrar aqui, né? Para aí, uma outra caneta aqui atrás, tá? Tu chega num nível, teu nível tá aqui, né? E aí tu fica nesse nível porque tu não dá permissão para as pessoas, permissão para te avançar na tua vida, tanto no teu financeiro quanto na tua vida pessoal. Tu ficou ali, tu estagnou. O Sim, que que esses terapeutas querem dizer com isso? Porque é uma coisa que fica meio vaga para mim. sim, Eu Eu já escutei de amigas que são terapeutas, né, falando: ah, porque tu não te dá permissão, não só na questão do dinheiro, mas em outras questões, tu não te dá essa permissão. E tem um terapeuta, na verdade não é um terapeuta, nem um mentor, que ele é bem famoso aí por sim, dizer isso: você não se dá permissão, o sim, mundo não te dá permissão sim. no teu conhecimento, né? O que que seria isso, Fábio? Dentro Ve- da neurociência,
ciência dentro do livro, criando a realidade, dentro da tua visão. O que que tu pode nos trazer sobre, que informação tu pode nos dar sobre essa permissão? Então, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes. Veja só, a gente tem, na verdade, duas mentes. Tem a mente que a gente considera que está no cérebro, e tem uma mente que é muito forte, que a gente muitas vezes desconsidera que está no corpo. Essa mente que está no corpo, ela não faz só coisas simples, ela faz também coisas complexas. É, então, o que acontece? Todos os traumas, crenças limitantes, se você acreditar nessa vida, dessa vida, se você acreditar em vidas passadas, de vidas passadas, se você acreditar na influência da ancestralidade, na ancestralidade, se você acredita em DNA, informações codificadas no DNA, do DNA, veja, tudo isso está no corpo. Então, essas crenças que estão no corpo, elas se armazenam de uma forma que elas conversam entre si. E, novamente, isso aqui não é o que eu acho, isso é ciência hoje, certo? Você tem vários testes científicos que você pode validar isso. Então, o que acontece? O corpo da gente, ele manda informações para o cérebro. Essa mente que a gente tem espalhada pelo corpo, ela manda muito mais informação do que ela recebe. Então, muitas Sim, vezes, quando a gente tem um pensamento ruim, a gente pensa que sente uma sensação ruim no corpo. E isso pode acontecer, mas é muito mais, infinitamente mais comum. Você teve aquele pensamento porque a sensação ruim apareceu primeiro no corpo. Você tem a impressão que apareceu depois, pela forma como o cérebro processa, mas apareceu antes. O que é que eu quero dizer? Que as decisões da gente, certo, são informadas pelo corpo. É, Existe um caso famoso que eu já falei uma vez de um paciente sim. que perdeu essa capacidade da ligação entre as emoções que estão no corpo e o cérebro, e ele não conseguia tomar decisão nenhuma. E isso é muito emblemático. Quando a gente toma uma decisão, a gente, na verdade, está antes ouvindo o corpo. Como a gente perdeu essa conexão que a gente tem com o corpo, a gente ouve o corpo da pior maneira possível. Então a gente ouve o corpo em situações extremas. Por exemplo, Sim. quando eu estou tão exausto ou doente que eu resolvo dar um descanso para mim mesmo, porque eu não Porque a gente não reconheci. descansa nunca, né? Aquela Pois coisa é, assim, ah, eu vou fazendo, eu vou fazendo, eu vou fazendo, e não descansa nunca, porque pois é, tem aqueles dois lados, né? Descansar o corpo e uma outra coisa importante que a gente tem que falar, né, Fábio? Descansar a mente também, porque a mente ela precisa ter um descanso, ela precisa, sim, porque tu fica, eu gosto de dizer a mente falante, né? A sim, nossa mente sim. tá ali, porque é Perfeito. o que tu chama de mente, é o que na psicanálise chama de mente rápida, né? Exatamente. É, A mente rápida e a mente lenta, que foi de Kahneman, foi vamos dizer, uma nomeação, ou um modelo sim, criado por Kahneman, fala disso. Ou seja, a gente tem uma mente rápida, que é a mente do corpo. E essa mente foi desenvolvida biologicamente. Por quê? Porque se eu tivesse na época das cavernas, numa floresta, eu visse um rugido, eu não poderia parar. Ah, deixa eu ver aqui. Esse rugido é um gatinho ou é um leão? Foi um eu preciso pássaro ou correr. foi um animal? Eu tinha que resolver. Ou eu ficava, me preparava para lutar, enfrentar o animal, ou me preparava para correr. Então, o corpo, quando ele está trabalhando com essa mente rápida, ele está preparado para correr. E ele tem dificuldade em enxergar alternativas que você tem além do que está imediatamente em frente de você. Por quê? Porque para correr eu não preciso estar olhando para os lados, para trás, para Sim. cima, para baixo. Eu tenho que ver a minha Olha para rota de frente. fuga. A minha rota de fuga que eu quero é fugir do animal, senão o animal me pega. Se eu começar a pensar muito o que é que eu vou fazer, eu viro comida do animal. Hoje não tem mais sentido essa mente. Por quê? Porque hoje qual é o animal? É o chefe que mandou um e-mail para você porque você não resolveu alguma coisa. As milhões de coisas que a vida moderna exige que a gente faça. São as redes sociais nessa velocidade absurda. Então tudo isso fica colocando a gente nesse reflexo
de fugir ou lutar numa situação que, na verdade, a gente não está correndo risco de vida. Então, a gente não tem como descarregar essa energia. E essa energia, ela não é só espiritual, ela fica armazenada no nosso corpo. Então, o que acontece? As memórias também ficam armazenadas no nosso corpo, elas não ficam só na nossa mente. Então, esses Sim. complexos, às vezes uma coisa simples, às vezes foi uma mãe que disse para o menino quando ele era muito novo: meu filho, não coma chocolate que faz mal para os seus dentes. Mas ela repetiu tanto isso. E o menino, veja, quando cresceu, Não comeu racionalmente, não, chocolate. ele não comeu chocolate enquanto era Não novo, mas come. depois que ele cresceu, virou adulto, ele sabe que comer chocolate não é um veneno, não faz mal. Faz mal em excesso, mas um pouquinho não faz mal. Mas ele não consegue mais comer o chocolate. Por quê? Porque foi uma Porque, crença, porque né? foi Que uma foi crença colocar. no corpo dele. E o que é pior, essa crença, ela não trata só do chocolate. Então, ele sabe, depois que ele crescer, depois que ele conseguir ter o raciocínio lógico na mente dele, ele sabe que chocolate dá prazer, porque é Sim, químico, certo? Mas ele vai ter delícia. dificuldade de se meter ou de se envolver, no bom sentido, em situações prazerosas, porque é o mesmo modelo do chocolate. Então ele vai ser um adulto que, quando ele tiver numa situação que pode dar satisfação para ele, uma relação, por exemplo, amorosa, que pode trazer satisfação, pode trazer realização, ele vai se auto-sabotar. Porque, na verdade, o corpo dele lembra da história do chocolate. Então, o que acontece? Na verdade, essas memórias que a gente tem armazenadas no corpo da gente, elas conversam e se agrupam entre si. Então, quando as pessoas falam em permissão, essa permissão está no corpo. E veja, quando eu digo está no corpo, eu não estou querendo ser materialista, porque corpo e espírito é a mesma coisa, certo? Não Sim, existe. O problema é que a gente resolveu separar essas coisas que são misturadas. Então, no corpo da gente, estão armazenados crenças limitantes e complexos que conversam entre si, se agrupam não só num grupo, mas em diferentes grupos. Então, esse adulto vai ter problema com a dieta dele, vai ter problema com sentir prazer, vai ter problema em se envolver com coisas que potencialmente possam ser satisfatórias para ele. Ele vai ter uma série de problemas. E para resolver esses problemas, ele vai ter que ter a permissão do corpo. Isso é verdade. Se ele não trabalhar o corpo dele, e é isso que o livro ensina de maneira bem simples, toda vez que ele quiser comer essa comida que vai dar prazer para ele vai ter o corpo dizendo não. Então ele não vai ter o prazer exatamente. naquela comida. Ele vai se envolver numa Eu, relação amorosa que pode trazer satisfação, pode trazer realização para ele. Quando a coisa estiver nesse caminho da realização, o corpo não vai dar permissão nesse sentido. Vai começar a sabotar. Então ele vai ver coisas que muitas vezes nem existem na outra pessoa, sim. ou vai provocar aquela pessoa a fazer coisas para justificar, certo, a questão do chocolate que faz mal. Eu até acho que foi final de semana, né? Foi sexta ou sábado, eu assisti um filme que tá aí na Netflix, que agora eu esqueci o nome, que fala de libido, né? É, de uma mulher que saiu da sua cidade, foi para a França, viajou e foi cuidar. Ela saiu da cidade para ir cuidar de uma criança. Chegou lá, era um senhor de idade, né? Que era homossexual. E eu achei o máximo, porque ele saía todos os dias de manhã e dizia assim: cadê a minha libido? Cadê a minha libido? Minha libido! Ele chamava a libido dele. Gente, explicando, a libido. O que que é a libido? É a felicidade, é a alma, é o sentir, é a emoção, né? Então as pessoas elas acabam deixando, né, de ser felizes e de ter a emoção por bloqueios e por crenças. É isso. Sim, é isso. Então veja, essa permissão, na verdade, está ao nosso dispor, é o nosso corpo. Isso acontece em todas as coisas. Então, depois de algum tempo, com esses processos rodando no seu corpo, eles começam a se agrupar e a bloquear você em diversas situações
Porque você começa a pensar que você não merece, ou não é Sim, suficientemente boa, ou os outros conseguem, mas você não consegue. Funciona para fulano, mas não funciona para mim. Fulano nasceu num lugar diferente. Então, você começa a gerar esses pensamentos. E esses pensamentos reforçam os complexos e os bloqueios que estão no corpo. Aí vira um ciclo vicioso. O corpo diz não, você sim. começa a racionalizar esse não e mandar de volta para o corpo. Aí reforça mais ainda esses complexos que você tem no corpo, e esses complexos começam a se agrupar novamente. Aí no fim você tem, a gente diz assim, cadê os demônios? Os demônios estão dentro da gente. Por que estão dentro da gente? Porque são essas coisas que a gente armazenou e não tratou. Sim. Fábio, vamos fazer esse exercício para esse desbloqueio aí, né? O Pronto, então, pessoal, então o que acontece? Vamos fazer exercício. O livro tem uma sequência de exercícios, todos muito nós vamos fáceis. fazer muitos aqui. Nós vamos Pronto. fazer muitos. Eu só quero assim, nós vamos fazer um exercício, gente, tá? Um deles hoje. Então, assim, ó, não esqueçam de seguir as redes sociais, as minhas, as do Fábio, todas vão estar embaixo de cada vídeo, tá? O meu telefone de contato aqui no Brasil também vai estar aqui para quem precisar. O Instagram do Alckmin, tá tudo aqui, todas as informações, o livro. Ah, gente, uma novidade, tá? Já temos o livro físico na Amazon, né, que está disponível para o Brasil, né? Não tínhamos ainda ele disponível, o livro físico, agora já temos, né, Fábio? Essa Sim, semana. isso foi muito bom. Na verdade, hoje. Hoje, exatamente. Ele já Hoje. estava desde de algumas semanas, mas estava em pré-ordem. E agora você já, a partir de hoje, 1º de junho, você já pode comprar ele na amazon.com.br. Gente, então não esqueça, nós estamos gravando hoje, dia 1º de junho, tá? O vídeo está indo ao ar durante a semana, então assim, ó, querem continuar aí, ativem também os sininhos, né, de notificação para receber os nossos vídeos. Entrem em contato com a gente, tá? Porque nós vamos estar criando um grupo também, no Telegram, provavelmente, para a gente estar juntos, fazendo os exercícios do livro, estudando esse livro e sendo feliz. Nós vamos estar manifestando uma vida nova. Eu quero convidar vocês a fazer isso e o Fábio também quer convidar, tá? Então, nós vamos aos poucos trazendo para vocês essas informações e essas novidades aí, e que vai ser muito bacana, assim. Mais uma vez eu quero agradecer ao Fábio pelo convite, né, de poder estar aqui no Brasil fazendo esse trabalho, divulgando esse livro que está sendo maravilhoso. Eu estou lendo e depois eu vou contar para vocês, né? Tá muitas mudanças sendo acontecendo. Eu acho que nós vamos levar muita felicidade, muita energia boa, para muita gente. Agora é contigo, Fábio. Bora lá, vamos fazer um exercício para. Legal. Vamos fazer um exercício bem simples, como todos os exercícios dos livros são simples. Do livro são simples. Então veja, pense uma coisa que você quer. Pode ser um outro relacionamento, ou um melhor relacionamento, pode ser mais dinheiro, pode ser mudar de emprego, pode ser mudar de casa, pode ser mudar de cidade, pode ser qualquer coisa. Pode ser se dar melhor com seus filhos, ou se dar melhor com seus pais, com seu irmão, com sua irmã. Pense alguma coisa que você gostaria, ou alguma coisa que esteja lhe incomodando. Então, como é que você faz isso? Você senta, você pode deitar, mas deitar não é o mais recomendado, senão você tende a dormir, certo? Mas você senta numa cadeira confortável, com as costas eretas, simplesmente fecha os olhos, dá algumas respirações profundas, porque a gente vai ver no livro que as respirações profundas, elas ativam um estado no corpo que é o contrário do estado de correr ou lutar. É um estado que permite a gente relaxar e entrar em contato com essa parte
que a gente considera invisível da nossa vida. Então a gente dá algumas respirações profundas pelo nariz sempre, inspirando e expirando pelo nariz, da maneira mais lenta que for confortável para você. E de preferência usando a barriga ao invés de usar o peito. Se o peito puder ficar imóvel, melhor. Você pode até botar uma mão em cima do umbigo para ver que só a barriga mexe para frente e para trás. Então, quando eu estou expulsando o ar, eu puxo a minha barriga, eu chupo a minha barriga na direção da coluna. E quando eu estou inspirando, eu, na verdade, encho minha barriga. Então eu dou essas poucas respirações, 3 ou 4, e eu penso naquela coisa que eu quero ou que está me incomodando. Então, por exemplo, vou pensar em abundância financeira, uma coisa que eu quero, ou independência financeira, ou segurança financeira. Você pode nomear como você quiser, mas nomeie de uma maneira que realmente seja o que você quer ou que lhe incomode. Aí você pensa nisso. Se você está querendo ter um outro relacionamento, está sem um relacionamento, está à procura de um relacionamento saudável, amoroso, por exemplo, pense nisso. E enquanto você pensa nisso, pense nisso por alguns instantes, enquanto você pensa nisso, você procura ver onde você sente isso no seu corpo. Então, vou falar de mim, mas cada um sente de uma maneira diferente, certo? Nem todo mundo sente da mesma maneira. Então, quando eu penso em abundância financeira, eu sinto um pouquinho de incômodo na parte esquerda, do final das minhas costelas, onde termina as costelas e começa a barriguinha. Eu estou sentindo um ligeiro incômodo lá. Mas tem gente que pode sentir aquele aperto no coração, tem gente que pode sentir na boca do estômago, você pode sentir em diferentes lugares. Eu estou sentindo um ligeiro incômodozinho, como se fosse uma contraçãozinha, certo? Onde termina as minhas costelas do lado esquerdo e começa a barriga. Então eu vou simplesmente me concentrar nessa área e continuo a respirar, inspirando e expirando, entrando ar e soltando ar pelo nariz. E eu observo o que é que está acontecendo com aquela sensação. Eu sinto no mesmo lugar que tu, e quando eu respiro, ele formiga. Pronto, então esse é o primeiro passo. Veja, a gente tem que dizer para o corpo que a gente está escutando o corpo. E quando a gente escuta o corpo e a gente aprende a perceber essas mensagens que o corpo está mandando para a gente, o corpo tende a se comunicar melhor e a desfazer esses nós. Então, quando eu respiro, eu observo que a sensação ela vai se acalmando ou vai se desfazendo. Um segundo passo, fora respirar, eu posso imaginar que é muito efetivo o ar entrando e saindo por essa parte do corpo onde eu tenho a sensação. Claro que eu sei que fisicamente, certo? Ele está entrando e saindo pelo meu nariz, mas eu imagino como se o ar, em outras palavras, a energia, na mesma sincronia com a qual eu respiro, na mesma medida que eu respiro, eu imagino que quem está respirando é essa parte do corpo onde eu estou sentindo a sensação. Então, novamente, eu invisto uns momentinhos nesses ciclos de respiração. Aí, se eu prestar atenção, eu vejo que aquela sensação se alterou. Ela pode ter desaparecido, ela pode ter ficado diferente, ela pode ter diminuído. Cada pessoa é uma pessoa e cada um vai ter um nível diferente de sensação e de complexo. Dessas crenças limitantes. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar com uma certa constância, com bastante calma, com bastante delicadeza, certo? Para desfazer isso. Então, à medida que eu vou trabalhando isso, o processo vai aumentando de uma maneira muito mais exagerada, no bom sentido, muito mais eficiente do que a gente imagina. Por quê? Porque se lembrem que os complexos, as crenças limitantes, elas conversam entre si.
Então, quando a gente começa a desatar uma, termina melhorando várias áreas da vida da gente, não só aquela área que a gente está se concentrando naquele momento. Então, eu imagino a respiração, continuo a imaginar, eu estou aqui falando com vocês, mas estou imaginando que a minha respiração, o ar, ou seja, a energia, continua a entrar e sair pelaquela parte do corpo que eu falei para vocês que eu estou sentindo a sensação. E claro que se a sensação não confortável, ou de contração, ou às vezes até de incômodo, é porque é um bloqueio. Quando é uma sensação que eu começo a sentir de expansão, de satisfação, aí significa que o corpo está dizendo a gente, ó, é super seguro, estou dando permissão total a vocês. Então é importante a gente trabalhar essas partes do corpo que estão fechadas quando a gente diz isso, quando a gente pensa em determinadas coisas. Porque senão a mente da gente vai estar querendo e o corpo vai estar dizendo não. E o corpo, como ele funciona, como eu falei para vocês, 24 horas, 7 dias na semana, ele normalmente vai ter uma tendência de ganhar da mente. Perfeito. Então eu passo um tempinho fazendo isso. Quando eu terminar esse tempinho, eu posso abrir os olhos, voltar ao que eu estava fazendo. E é uma coisa importante. Então, ao longo do dia, se eu tiver numa situação que eu não possa fechar meus olhos, que as pessoas vão achar estranho, ou que se eu ficar respirando de maneira muito diferente, talvez as pessoas notem, eu faço a mesma coisa, procurando sentir a sensação, imaginar que eu estou respirando por ali. Porque você vai limpando, você vai desfazendo, você vai modificando. E essa coisa vai dizendo para o seu corpo que é seguro, que essa relação entre a cabeça e o corpo está sendo restabelecida e que não vai fazer mal para você ter essa permissão. Eu não uso a palavra Gente, permissão porque eu acho exagerada, mas você pode considerar uma permissão. gente, não esqueçam que aqui no canal a gente tem a meditação completa do Fábio, que é rodando a sua própria energia, tá? Nós vamos preparar uma playlist aqui no canal com uma playlist só com os exercícios do livro, falando do livro, com o nome do livro, tá? Então, vamos ter um material todo separado aqui para até ficar fácil para vocês acharem, para vocês salvarem aí. Não esqueçam disso. E eu acho que, Fábio, por hoje tem mais alguma coisa que tu queira estar passando para o pessoal aí. Eu quero agradecer, né, porque eu adoro estar contigo. Eu Obrigado. estou sempre aprendendo e é uma honra estar Obrigado. fazendo essa troca. Veja, o livro, cada capítulo tem um exercício desses. E no final do livro tem um código de barra ou um endereço do website que você preferir, que você acessa de graça mais um caderno, você baixa do meu site um caderno de exercícios que tem mais 25 exercícios. Então você tem Vamos um. deixar o link aqui, né? Eu acho que Pois a gente é, deixou no outro vídeo. A gente deixou vamos no outro deixar. vídeo. Então você tem mais de 16 exercícios, porque alguns capítulos têm mais de um. E você tem mais 25 exercícios de graça que você Sim. pode usar dessa maneira bem simples. Então são coisas que você vai gastar, sei lá, 3 minutos, não chega nem a 5 minutos. E que se você fizer todo dia, veja, você não vai precisar fazer anos. Você vai ver que em semanas sua vida começa a se transformar. Fábio, vamos. Eu quero fazer um adentro aqui. Sabe que eu acho que seria importante agora, quando a gente for gravar novamente, falando aqui do livro em si, a gente falar um pouquinho da respiração, porque tem um capítulo completo de Sim, respiração que eu estou chegando nesse capítulo, porque eu leio, às vezes, eu já li, já reli ali os três primeiros capítulos umas 4, 5 vezes. sim. O próximo vai ser o da respiração. Eu acho que seria importante a gente falar, né, sobre a respiração, porque tem um capítulo inteiro do livro falando sobre a importância da respiração. Vamos fazer isso. Isso. E outra coisa que eu acho assim, se o pessoal que for assistir o vídeo aqui, gente, coloca nos comentários se vocês querem
que a gente fale primeiro sobre respiração ou sobre a questão das crenças, né, Fábio? Porque eu acho que isso também é uma coisa importante. Sim, com certeza. Veja, Porque é, eu li num capítulo do livro que tu fala que a gente. Agora eu não me lembro exatamente a palavra que tu usou, mas nós temos as crenças antigas, a gente não precisa até se libertar delas, mas nós podemos substituir por crenças novas. Seria mais ou menos algo assim. Não vamos falar muito, porque sim, mas perfeito. agora. Você colocou muito bem. Veja, a gente pode encontrar que crenças antigas, que crenças limitantes, o que é que causou esses traumas. Isso é super interessante, mas veja, não é essencial. Você tem Tá. exercícios que você elimina o efeito das crenças limitantes, o efeito dessas impressões que você teve quando era criança, que fizeram você se comportar assim depois de adulto, sem precisar saber a causa. Isso, então, isso que eu gostaria de trazer, né? Porque a gente não precisa saber a causa nem o porquê, tá ali. Então, gente, quem for assistir o vídeo, coloca aqui para nós, né? Se quer, primeiro, respiração ou crenças. Eu acho que vai chover todo mundo querendo crenças, não sei por quê. Exercício para crenças. Legal, vamos nós. Vamos nós. Então tá, hoje eu agradeço, né, a todos por estarem aqui, agradeço a disponibilidade do Fábio e a gente vai passando as informações. Gente, aqui no canal do Alquimia tem uma comunidade também, aonde eu vou estar colocando também os avisos nessa comunidade que vocês podem se inscrever. Tá, eu tô até pensando em colocar algumas partes do livro ali, algumas coisas para vocês irem conhecendo. Então, assim, ó, se inscrevam no canal, se inscrevam nas nossas redes sociais, nos acompanhem e coloquem aqui nos comentários e compartilhem o vídeo para mais pessoas, para que todo mundo possa fazer parte, né, dessa energia maravilhosa. Fábio, gratidão mais uma vez. Obrigado, Giza. Que todos sejam Beijo na felizes, alma. encontrem a paz e sejam libertos das ilusões. Amém.